Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante, que é sobre a popularização de uma palavra. Que é assim, recentemente o pessoal começou a popularizar uma palavra que se chama misoginia, que significa pessoas que têm ódio por mulher. Simplesmente pessoas que têm ódio por alguém ser mulher, certo? O que não faz muito sentido porque todo mundo tem mãe, né? Mas tem uma outra palavra que as pessoas elas ignoram, que é o que a gente vai começar a falar aqui de vez em quando, que é misandria. É o ódio por alguém ser homem, é o oposto. Misandria, o ódio por alguém ser homem. Então é uma coisa interessante, porque na nossa sociedade, quando a gente fala de machismo, a gente vê uma coisa, pô, é negativo, né? Mas quando a gente fala de feminismo, é obviamente negativo, porque se um oposto do lado de lá é negativo, o oposto do lado de acolá também é negativo, você concorda comigo? Todos os extremos aí são negativos, né? O feminismo diz que luta por determinadas coisas, mas essa luta já acabou, certo? As leis hoje estão do lado das mulheres já, não tem nenhuma lei que seja só para homem, né? Não existe mais isso, todo mundo vota, todo mundo pode trabalhar, né? Então, tem isso. Então tem o machismo, que é uma coisa extremamente negativa, e o feminismo o quê? O que é? Vamos ver se você é hipócrita ou não, né? Então, vamos lá. Misoginia é uma coisa ruim, concorda? Misandria, que é o oposto, que é o ódio aos homens, é uma coisa... Vamos testar a hipocrisia de todo mundo, pô. Vamos testar a hipocrisia, se todo mundo usa uma balança justa, ou se as pessoas estão indo pro lado errado. Mas assim, a gente vai comentar hoje sobre 3 matérias, que são esta aqui, ó. A exploração infantil paterna, olha que curioso, da Folha de São Paulo. Este vídeo que está aqui atrás, que essa moça está reagindo, que é uma entrevista feita aparentemente com uma feminista, no programa da TV Cultura, financiada com os impostos dos paulistanos, certo? O imposto de quem vive em São Paulo, certo? Vai vendo. Nós, pessoas todas, homens e mulheres, pagamos para falar, para a TV Cultura apresentar cultura, e a gente vai ver que tipo de cultura eles estão apresentando agora, certo? E também esse mesmo vídeo está sendo reagido por um pessoal aqui que está falando a mesma coisa, certo? Ó, o Marcelo Taz fez algo totalmente bizarro, aonde? Na TV Cultura. Pois bem, dito isso, esse é o assunto de hoje. Mas, antes da gente começar, eu vou fazer a divulgação da área de membros de curso. Pessoal, era para mim estar fazendo muito mais divulgação da área de membros de curso. Começou agora dia 10, se eu não me engano, a divulgação. Não fiz muitas divulgações até agora, mas vai até o final do mês. Está aberto lá, custa $15,90 e você tem acesso a, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, ó, 76 cursos. Se você somar o valor de todos os cursos que vocês vão ver aqui, ó, tem o valor aqui, ó, por exemplo, aqui, esse aqui, ó, Segredos Judaicos sobre o Dinheiro, $350. Este aqui, Olho Gordo, parte 1, Mal Olhado que Destrói Vidas, $180. Se você somar tudo, você vai dar $17.530, ou seja, mais ou menos R$85 mil, o que é impossível da maioria das pessoas comprarem, certo? Então, o que eu tenho aqui? A área de membros, você consegue acessar todos os cursos que estão aqui, que são vários, certo? Esses R$85 mil de curso estão aqui, ó. São vários cursos. Você consegue acessar tudo isso por $15,90 por mês, que dá mais ou menos uns 87 a R$90, depende do valor do dólar, tá bom? E você pode se inscrever, você acessa qualquer curso, você não tem que pagar os R$85 mil, não. Se você quiser pagar, eu agradeço, mas ninguém vai fazer isso. Então, você consegue acessar por R$87 mais ou menos, é $15,90, a plataforma americana, certo? Então tá em dólar, $15,90, e todo mês você vai pagando $15,90, todo mês tem um curso novo a mais, e você consegue acessar qualquer curso durante o mês que você está lá dentro. Você saiu, você perde acesso aos cursos, certo? Mas é uma mega vantagem se você quiser fazer os cursos. O curso tem certificado, tudo direitinho, legal pra caramba, e tá um super preço. R$87 é preço de banana, pessoal. É de banana, vale a pena. Dito isso, lembre-se, link abaixo. Agora vamos ao ponto aqui da misandria. Eu vi essa matéria aqui, achei curiosa, na exploração infantil paterna. Fizeram questão de colocar o termo paterno aqui. Não é materno. Aparentemente as mães não fazem a mesma coisa. Não é só exploração infantil, é paterna. Agora o que eu achei curioso é que quando a gente vai ver aqui, na verdade, essa exploração que está falando é sobre
crianças que abrem canais no YouTube, o TikTok, ou o que for, certo? E vão lá e colocam os filhos para fazer canal no YouTube. Eu não conheço ninguém, nem pais, nem mães, que colocaram os filhos para fazer vídeo no YouTube. Eu não conheço, certo? Então, tipo assim, uma vez minha filha falou assim, pai, que tal abrir um canal no YouTube? Eu falei, negativo. Papai já tem um canal no YouTube, tipo, fim. Tipo, e minha filha já tem mais de 18 anos, certo? Então, quer dizer, eu falei, não é positivo. Mas o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, é interessante eles colocarem o título assim, né? O paterno aqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas não vai ler a matéria. Vai ler o título. Exploração infantil paterna. As pessoas vão começar a inventar coisa da cabeça. Tá falando sobre fazer vídeos. Não tá falando sobre nada além disso. Que eu também, sinceramente, não vejo nada demais. Mas assim, para quem tá precisando de um dinheiro e tal, não vejo. Mas isso aí você tem que perguntar para um advogado. Eu não tenho a menor noção disso e eu não faria. Não indicaria ninguém a fazer. Mas também não acho que é o pior das coisas. Eu acho que é muito pior a criança vendendo chiclete no farol porque pode ser atropelada, tem riscos reais acontecendo ali toda hora, uma moto pode passar por cima da criança. Eu acho isso terrível, eu acho que isso aí é uma exploração infantil mesmo. Pronto, entendeu isso? Agora, o ponto não é só paterno. Quando tem crianças que fazem material para internet, por exemplo, a minha filha pequena gosta de assistir, de 3 anos, minha filha, né? Ela gosta de assistir uns vídeos no YouTube, que é um canal que é 2 meninas gêmeas pequenininhas de uns 2 anos que comem na frente da televisão. Eu não entendo a cabeça de criança, tá? Mas ela gosta de assistir isso. Então, fica aquelas 2 crianças colocando uva na boca, comendo, tal, essas coisas aí, né? E quem faz isso, você percebe claramente que é a mãe, porque você não vê a mãe, mas você ouve a voz dela, come isso, come aquilo, etc, tal, e coloca uma mão feminina que tá colocando as comidas ali. Então, quer dizer, é mãe. Eu não entendi de onde eles tiraram exploração infantil paterna. Por que eles fazem questão de colocar paterno? Por que não paterno e materno? Por que não só exploração infantil? Na internet, por que a palavra paterno aqui? É porque tudo nessa sociedade é feito para diminuir o homem, certo? Os homens, basicamente, foram os responsáveis por fazer o saneamento básico. Não tinha muitas mulheres antigamente dentro de fossa cavando. Os homens colocaram os fios elétricos para funcionar, hidrelétricas, termoelétricas. Os trabalhos mais perigosos foram feitos por homens. Qualquer coisa que envolve uma solda, a maioria foi feita por homens. Quer dizer, por que essa necessidade tão grande de diminuir o homem na sociedade? Essa é a pergunta. E aí, e se você acha que eu estou exagerando por causa de uma palavra, a palavra paterna aqui mal encaixada, a gente vai ouvir aqui, isto aqui, esse outro vídeo que está aqui do lado, da TV Cultura, pago com os impostos dos paulistas e paulistanos. Vamos ver aqui o que a TV Cultura, que o governador de São Paulo aí está financiando e aparentemente deve estar fiscalizando, né? Ele deve estar fiscalizando o que eles estão falando. O tipo de cultura que passa na televisão paga pelo governador do estado de São Paulo, que antigamente era do PSDB e agora eu não sei de que partido que é, mas era, bom, em tese é de direita ou centro-direita. Então vamos ver onde está sendo usados os impostos dos paulistanos. É um programa feito pelo Marcelo Taz e está aqui o símbolo da TV Cultura e nós vamos ouvir juntos a sessão baixaria aqui. Então vamos lá, deixa eu colocar um pouco mais alto o som aqui. Se prepare aí, que quando ligar pode estar alto demais, mas vamos lá. Como que os homens são educados? Vamos lá. Eles são educados primeiro. A fazer o quê? Primeiro, eles não sabem cuidar. Eles não sabem cuidar de nada. Eles não sabem cuidar nem deles mesmos. Eles não lavam o pau, eles perdem. Marcelo Thaís, isso é um dado. É verdade. Não, as doenças, né, que derivam do cara não fazer uma higiene básica. Não sabem cuidar de si. Que é isso? Se você pensar no nível de alcoolismo em homens, de vícios, isso é não cuidado. Isso é você não sabe cuidar de si mesmo. Não sabe... Vamos pro primeiro ponto aqui. O homem não sabe se cuidar. Vamos pro primeiro ponto. Primeira coisa, esse negócio de higienização, certo? É uma coisa que é resolvida na maior parte do mundo, obviamente, com circuncisão, porque quem faz circuncisão não tem nenhum problema de limpeza lá embaixo, certo? A maior parte da sujeira que aparece, que inclusive pode gerar um odor no órgão masculino, é porque tem aquela capinha em cima de pele que, quando você faz circuncisão, aquilo ali some, e isso aí diminui um monte de problemas, inclusive. Mas, vamos dizer assim, eu penso,
certo? Que os homens se higienizam. Agora, eu acharia, assim, que a mulher deveria tomar um cuidado com quem ela está se relacionando, porque eu penso que a maioria dos homens se higienizam. Antes de eu fazer circuncisão, me higienizava todo dia, obviamente, mas tipo assim, sempre tinha alguma sujeira ali, porque é normal, mas depois que você faz circuncisão, nunca mais tem nada, zero, sempre tá limpíssimo, limpíssimo. Por quê? Porque o órgão fica em contato direto com a cueca, então, tipo assim, não junta nada ali, né? Primeira coisa. Agora, ela fala que o homem não sabe se cuidar, tá falando do alcoolismo. Ela fala do alcoolismo antigamente. Hoje em dia, os homens estão se casando muito menos. E o que está acontecendo agora? Inverteu. As mulheres estão com índice de alcoolismo maior do que os homens. Já estava o homem descendo, porque cada vez o homem estava casando menos, e as mulheres, cada vez o casamento está subindo. E já passou. Se eu não me engano, as mulheres têm 1% a mais de pessoas alcoólatras do que homens já. Então inverteu a tendência. Então está falando, o homem não sabe se cuidar. Não. É que os homens tinham que lidar com o casamento. Casamento é uma coisa extremamente difícil, certo? E aí, é lógico, vinha o alcoolismo. O cara tinha que afogar as mágoas, afogar o sofrimento. E é porque, né, infelizmente, muitos homens tiveram companheiras que não ajudavam nada. Eu já vi muitas coisas desse tipo. Tipo assim, o homem não fazia nada de errado, a mulher tá lá. Assim, já fui em casa de amigos que, tipo assim, a mulher ficava dentro de casa com parte das pessoas e o cara só ficava do lado de fora me mostrando coisas do lado de fora. Ah, não, vamos entrar lá, não sei o quê. Eu tinha um tio que era assim, eu chegava na... O tio, desculpa, não é tio de tio mesmo, eu chamava de tio, né? Era uma pessoa já, talvez na família de terceiro grau, terceiro ou quarto grau, talvez fosse, não sei exatamente onde se encaixava, mas não era um tio, né? Eu chamava de tio. Mas quando eu era pequeno, eu era levado na casa do pessoal e às vezes falava assim, alguém falava assim, tem que ir lá no bar chamar ele, porque chegou visita, né? A gente ia lá no bar, ele falava, senta aí, né? E a gente comia uma coxinha, uma coisa assim, antes de voltar, porque era pesado, tinha um ambiente, às vezes era pesado, né? Então, quer dizer, é complicado, eu já vi muito disso e a pessoa vai lá e tenta afogar as mágoas, né? E hoje inverteu, tem um monte de homens fazendo academia, sozinho, sem grandes dor de cabeça, jogando videogame e, tipo assim, não tá nem aí pro álcool, né? Então, quer dizer, não sei se é uma coisa só masculina, mas ela vai falar outra coisa interessante que eu gostaria de comentar. Colocar limites, você não sabe entender o que é importante para sua saúde. Os homens não vão ao médico, sabe? Isso é tudo coisas muito básicas sobre cuidado. Então, assim, eles não cuidam deles mesmos, cuidar dos outros, ixi, aí ficou pra titia. As mulheres já são criadas desde pequena, nanando um bebê de plástico. Elas aprendem a cuidar assim que elas saíram da barriga da mãe. Aí os homens não sabem cuidar, eles não sabem se comunicar. Vamos lá, então aí essa parte aí de cuidar de bebê. Sim, é verdade, as crianças, as meninas, desde pequeno querem brincar com as bonecas, andar na boneca, sabe, cuidar. Mas o que ela não fala é o oposto, tá? Porque eu tenho filhas e filho, né? E o meu filho, desde pequeno, aprende a me ajudar a parafusar alguma coisa, consertar alguma coisa. Sempre que eu vou consertar alguma coisa na casa, eu chamo meu filho, dá uma olhada aqui como é que faz. Meu filho sabe consertar ar-condicionado, meu filho sabe fazer um monte de coisa. E eu só ensinei isso pra ele. Por quê? Porque ele gosta, certo? As meninas não gostam, ele gosta. Quer dizer, um sabe uma coisa, outro sabe outra. Na minha casa, tipo, quem cuida das crianças é minha esposa. Mas quem conserta telhado quando tem problema, lâmpada, ar-condicionado, cano, parte elétrica, porta que a criança se tranca, e outras tantas infinidades de coisas, como cortar grama, quem faz isso sou eu, certo? Ou em boa parte sou eu. Quer dizer, são divisões de tarefas. A moça só pensa assim, o que a mulher faz é importante, e o homem não. Pessoal, isso, desculpa falar, é uma miopia com relação aos homens, certo? Quer dizer, a partir do momento que a mulher apertou a descarga, foi para um sistema de saneamento básico que foram homens que criaram. Ou não? Estou enganado sobre isso. Quem que faz abate da maioria dos animais? Certo? Boi, frango, peru e outros animais. Quem faz os abates? Quem que limpa os animais? A maioria é homem ainda, né? E tem outras várias profissões que a maioria é homem que faz. É lógico que no dia a dia a gente vê muito mais mulher. Agora, se você for pensar tem alguma culpa na educação. Quem que educa as crianças em geral? É a mãe, e depois vai para a escola, e quem que educa? Quantos professores você já viu na sua vida? A maioria dos professores é professora, certo? Então, quer dizer,
Não sei se isso é culpa dos homens necessariamente, mas vamos lá. Aviões, a mulher entra no avião e pensa que tinha um monte de mulher construindo aquele avião, quem trabalhou com solda naquele avião foi só mulher. Tipo, é gozado isso, né? Entra num carro, o carro foi construído só por mulher. Hã? É gozado isso, né? Ninguém vê o que o homem faz. Por quê? Porque a gente não fica anunciando pra todo mundo, entendeu? A gente não fica anunciando, olha, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa. A gente não fica anunciando isso, certo? Mas aparentemente era necessário fazer propaganda do que a gente faz. Porque parece que a gente não faz nada. Outro dia uma mulher falou assim, eu faço comida, eu faço isso, eu faço aquilo, faço não sei o quê, faço o quê, faço o quê, faço o quê, tá? E meu marido? Só trabalha. Ele acorda às 4 da manhã, pega o ônibus às 4h30, depois toma banho e volta às 8 da noite. Só faz uma coisa, só trabalha. Quer dizer, por que o homem não fala a mesma coisa? Pô, vou lá trabalhar, tem que pegar ônibus, acordar cedo, chego lá, chefe chato, fui para uma obra, fui para outra obra, fui carregar cimento não sei aonde, fui não sei o quê, acertei uma martelada no meu dedo, fiz não sei o quê, etc. E minha mulher fica em casa fazendo o quê? Ué, fica lá, sem fazer nada. Quer dizer, você percebe que as duas visões são equivocadas? Quer dizer, um lado é complexo, outro lado é complexo. Cada um faz seu serviço. E um deveria ter agradecido pelo serviço do outro. Como é que você vai lá, faz aquele cocô no vaso sanitário, aperta a válvula da descarga, o cocô vai para um sistema de saneamento básico construído apenas por homens, 100% de homens, e fala assim, o homem não faz nada. Pô, precisa ser complicadinho aí, hein? É um redemoinho de emoções. Mas vamos lá. Vamos continuar ouvindo aqui. TV Cultura, hein? Isso aqui é cultura, aparentemente, segundo o pessoal da TV Cultura, que é financiado pelo Estado de São Paulo. Então vamos continuar ouvindo aqui. Porque eles entendem que as coisas são ditas através da violência e não da comunicação. Como é que eles se comunicam? Uau! Ridículo, né? O cara é homem e tá falando que é ridículo. Ele tem amigos que se comunicam assim? Ele tem amigos que se comunicam assim? Será que o pai dos dois aí, do apresentador e da mulher, se comunicam assim? Como se fosse um zurogantango? É como se fosse mais ou menos assim. É a animalização do homem. Isso é misandria pública. Misandria financiada com dinheiro de impostos. Isso é misandria. Vamos guardar essa palavra. Não é misoginia, é misandria. Certo? É o ódio aos homens. Eu nunca vi, eu não tenho nenhum amigo que se comunica desse jeito aí. Nenhum amigo. A gente tem paciência com os outros. Às vezes a gente xinga o outro xinga, etc. Daqui a pouco a gente é tudo amigo de novo. A gente, basicamente, quando joga a bola, o cara vai lá, acerta a bola no seu saco. Ai, desgraçado! Mas depois, a gente vai tomar cerveja tudo junto. Eu tô falando alguma coisa que ninguém sabe? Tipo assim, eu não entendo. E eu não entendo ainda mais essa risada dos dois. Eu não entendo onde está a graça disso. Sinceramente, eu não entendo. O que eu acho engraçado, e eu tô falando de uma forma irônica, é usar o dinheiro das pessoas, do contribuinte de São Paulo, para financiar isso. Isso eu acho super engraçado. Olha a minha risada. Parabéns ao governador de São Paulo que está financiando cultura. Agora, misandria é cultura. Ah, bom. Vamos de novo. Machismo é ruim. Feminismo é? Vamos ver se isso é hipócrita. Vamos lá. Vamos testar a hipocrisia, pô. Certo? Quer dizer, o feminismo reclama que era diferente as coisas entre homem e mulher. Era diferente sim. Quando afundou o Titanic, morreu um monte de homem, inclusive rico, e as mulheres se salvaram todas. Como é que é isso? Foi o machismo. Machismo, os caras decidiram morrer para as mulheres sobreviver. Isso é machismo, né? O que é o feminismo? Vamos ver se o feminismo faria a mesma coisa. Fala, não, a gente vai ficar aqui e vocês são homens vão. Como é que é isso? Não. Certo? Inclusive tá com uma camiseta aqui atrás. Saudade do tempo que o homem... O quê? Vamos ouvir já daqui a pouco o que estava escrito aqui que eu não tô sabendo, que a moça tá na frente, mas o outro rapaz ali vai comentar. Vamos ver. É um negócio quase emocionante, né? Emocionante pra quê, Marcelo? Não, Saudade de que o homem ia pra guerra e não voltava. Uau! Saudade de quando o homem ia pra guerra e não voltava. Tá aqui na camiseta. Nossa, que saudade. O feminismo gosta de guerra. Você sabia que, basicamente, a Primeira Guerra Mundial ela foi incentivada pelo movimento feminista? Pessoal. Talvez, se não tivesse feminismo, não tinha tido Primeira Guerra Mundial. E se não tivesse tido a primeira, não tinha tido a segunda. Você não sabia disso?
Procura aí, era mais ou menos assim, já vou adiantar para você. Começou o movimento feminista na Inglaterra e tudo mais, as mulheres não votavam, então tinha aquela questão da mulher votar, era algo do tipo. E o pessoal falava, não, mas é que o homem vai pra guerra. Aí quando começou a ter uma guerra, sabe-se lá onde, por causa de um cara matou outro cara, tipo assim... O que aconteceu, a Inglaterra nem estava no meio da guerra. Se a Inglaterra não entra, não vira uma guerra mundial, porque a Inglaterra tem 40 países embaixo da autoridade dela. Então o que acontece? O que aconteceu foi as feministas começaram a sair na rua e envergonhar os homens que não iam para a guerra. Ah, você não vai para a guerra? Tá tendo guerra, mas você volta, mas não vai para a guerra, etc. Tal. Aí o que aconteceu? De tantos homens querendo ir para a guerra por causa da vergonha que fazia os homens passar, você pode procurar, tem texto sobre isso na internet, você pode procurar o que aconteceu, muitos homens começaram a se inscrever porque era uma vergonha, elas faziam passar vergonha. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, fazia os homens passar tanta vergonha que os burros, naquela época, se alguém chamasse, você não é homem, o cara ficava ofendido. Nos dias de hoje ninguém liga. Ninguém liga. Agora não tem mais como feminista manipular homem porque a gente nem liga. Ah, mas quem não fez isso não sei o quê. Os homens, tá fazendo a maromba deles, tá jogando o videogame deles, tá comprando o carro deles, o modo deles, tá nem aí. Se você falar pro cara que ele é, sei lá, feio, não homem ou qualquer coisa, o cara fala, ok, você tem a sua opinião, vai embora, entendeu? Nem liga. Nem liga, pô. Então, mas naquela época aconteceu isso. Quer dizer, vem desse movimento. E aí ela tá falando assim, saudade de quando o homem ia pra guerra e não voltava. Desculpa, pessoal, meu ponto de vista, isso é misandria. Você consegue pensar no oposto? Você consegue pensar no oposto? O homem escreveu alguma frase dizendo que tinha vontade quando as mulheres eram mais mortas? Você consegue conceber, em pleno ano 2026, alguma coisa desse tipo? Estamos chegando em 2030, já era para ter carro voador, não sei o quê, e a gente vê pessoas com esse pensamento, dando risada na televisão, financiado com dinheiro público. Uau! Uau! Tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. Emocionante, digamos, para quem participa Pra de fora, como desse estudo, ritual. como estudo antropológico. Acho engraçado. Pronto. Aí a moça vai por opinião dela. Eu quero ouvir aqui uma parte que este cara da direita está falando, que ele está falando exatamente dessa camiseta. Não, eu não vou entrar aqui. Se vocês quiserem ver, diz aqui, o canal chama Fio Diário, diz assim, o Marcelo Taz fez algo totalmente bizarro, né? Tá falando sobre o Marcelo Taz aí, que também tá dando muita risada, gozado que ele é homem. Talvez ele se cumprimente assim, ele fale dessa forma também em alguns momentos na casa dele. Não sei porque tá dando risada. Quer dizer, eu nunca vi isso na sociedade, mas se você já viu, né? Agora, sim, você pode ir pro extremo interior, as pessoas assim que falam bem errado, você vai ver que o homem fala errado e a mulher também fala errado. Você vê que o homem não se comunica bem, parece um troglodita, e a mulher também não se comunica bem, parece um troglodita. Quer dizer, você não pode comparar a mulher de uma capital com bom conhecimento com um homem do campo, do interior, do fim do mundo, e falar que os dois são, né? Porque você poderia fazer o oposto, pegar um homem de uma capital e comparar com uma mulher no interior. Não faz sentido nenhum. Mas é isso, a gente vive num tempo aí que basicamente o que as pessoas estão aprovando, inclusive como cultura, se chama misandria, o ódio ao homem. Isso já vem há muito tempo, os homens muito tempo não se comunicaram sobre isso, não fizeram questão dessas coisas, mas isso é ruim para todo mundo, você percebe? Porque, vamos lá, a maioria das mulheres não tem filho homem? Tem filho homem e mulher, certo? Quer dizer, as mães devem estar preocupadas também. Eu estou falando uma coisa aqui, obviamente, não é para agredir ninguém, nem homem nem mulher. O fato é o pessoal pegar dinheiro público para fazer misandria na internet, certo? É complicado. É complicado. Paciência. O que a gente pode fazer? Agora, a dica às moças que dizem que os homens têm o órgão sexual sujo. Olha, a minha dica é o seguinte, número 1, vocês deviam escolher melhor os caras que você anda, pô. Como é que você sabe que tá sujo? Como é que você sabe? Você escolheu errado, hein? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, nos dias de hoje, a gente vê aí na internet vários rapazes falando o oposto. Falando que vai fazer uma preliminar, chega lá e tem um cheiro de lixeira. Porque já passou um monte de homem, provavelmente com um pingolim sujo lá dentro. Né? Não tô falando dessa mocinha, mas tô falando...
Porque isso gera, né? Bactéria gera mais bactéria. O negócio funciona assim, mais ou menos. Quem não limpa o negócio, a mulher sai com o cara, depois deixa eu colocar lá dentro, eventualmente vai ficar também lá dentro com as bactérias. Então vai gerar um ciclo sem fim, né? É complicado. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui, mas antes disso, deixa eu lembrar a todos que tem a área de membros de curso, certo? São 76 cursos. Esse mês nós vamos ter o curso número 77, certo? E tá custando $15,90, tá aqui em cima o valor. Você clica aqui, ó, inscrições abertas. Você clica aqui, né? E aproveita a oportunidade. Ah, Afonso, você vai colocar algum cupom de desconto? Resposta, não, porque tá barato pra caramba, porque 176 cursos, todo mês tem um curso novo, vale muito a pena, é um bom investimento aí, tá bom? Então é isso. Vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção e lembre-se do link abaixo aí no primeiro comentário fixado, provavelmente, ou na descrição do vídeo, tá bom? Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.